adora. E quando nós entendemos essa perspectiva de tornar-se parecidos com aquilo que nós adoramos, né, talvez isso nos leve a entender, né, um outro princípio bíblico. No livro de Romanos, nós estamos falando sobre adorar o que se conhece ou o que não se conhece. Jesus estava falando para aquela mulher samaritana: o maior problema de vocês não é o lugar, não é nem só o formato, é vocês não conhecerem a Deus. Né? Hoje em dia nós estamos tentando conectar pessoas num ambiente de adoração, numa adoração extraordinária, que elas não têm relacionamento com Deus. Pessoalmente não existe rendição, não existe entrega, não existe conexão. Agora, em Romanos, no capítulo 1, né, a partir do versículo 21, a Bíblia fala de pessoas assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Qual a razão de tudo isso? Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quando nós cultivamos o conhecimento de Deus e por meio da adoração nós nos conectamos com Ele, nós podemos ser moldados de acordo com a presença de Deus. Mas quando rejeitamos o conhecimento, enveredamos para qualquer formato de adoração diferente, em vez de nos tornarmos parecidos com Deus, estaremos debaixo de sentença, de juízo, de nos tornarmos semelhantes àquilo que adoramos e valorizamos. E, obviamente, se não é Deus a quem nos conectamos, a capacidade de reproduzir a sua semelhança, a transformação em quem Ele é, ela acaba sendo comprometida. Eu acredito que o maior desejo de Deus, né, para mim e para você, não é apenas que nos cultos, né, sejam esse formato e modelo de culto, né, que estamos praticando nesse momento, à distância. E eu quero mais uma vez repetir uma frase que nós temos dito aqui desde o início da pandemia: não assista ao culto, cultue. Mesmo em casa, ore, adore, busque a Deus, procure organizar o ambiente, prepare um horário certo, né? Não dê simplesmente para depois assistir a gravação. Pode ser um recurso onde você, naquele momento, faça isso, sim, mas se organize, né? Volte o seu coração, prepare o ambiente. Eu tenho dito para alguns: você, em vez de simplesmente só permanecer, né, de pijama e debaixo da coberta, poderia se arrumar, poderia se organizar e naquele tempo dizer: eu vou dar culto a Deus. Tem muito a ver com a condição do coração. E quando nós entendemos e começamos a praticar isso como uma extensão do conhecimento de Deus, de um Deus com quem queremos ter comunhão, né, intimidade, as coisas, elas são diferentes. Eu estava falando de você se tornar semelhante ao que adora, né? Isaías tem uma visão, uma revelação dos serafins diante do trono de Deus, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Falamos disso logo no início. Diante daquela revelação, do conhecimento, do entendimento da santidade de Deus, Isaías enxerga a sua própria falta de santidade. Ele olha para si e diz: ai de mim, eu vou perecendo, eu sou um pecador. E no momento que ele admite que está faltando semelhança entre ele e aquele que é adorado, um anjo de Deus pega uma brasa do altar, né? Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo pega a brasa e vem tocar exatamente na boca do profeta e diz: tua iniquidade foi tirada. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode se tornar santo, como o conhecimento da minha santidade que você está tendo nesse cenário e nesse ambiente de adoração. O conhecimento de Deus nos leva a uma adoração maior. A prática da adoração multiplica de maneira progressiva o conhecimento de Deus. E esse entendimento vai produzir na minha e na sua vida a transformação.
Um dia alguém falou, pastor, como eu posso saber se ao longo da minha vida eu estou adorando a Deus direito? Falei, é só checar se você está crescendo espiritualmente, sendo transformado ou não. Em Efésios, no capítulo 5, ele fala de deixarmos as práticas erradas de pecado. E ele diz que em vez de nos embriagar com vinho, nós temos que nos encher do Espírito. E aí ele começa a falar da adoração como um meio através do qual a presença de Deus. Né? Nós temos uma declaração na Bíblia que Deus habita no meio dos louvores. Né? Não quer dizer que Deus está num ambiente ou outro apenas. Ele é o Deus onipresente, ele está em qualquer lugar, mas a manifestação da presença dele é nesse ambiente de adoração. E quando nós começamos a nos entregar a ela, nós seremos preenchidos por Deus. Então a adoração vai dos cânticos, a prática do bem, né? Falamos dos formatos de sacrifício, o culto de santidade do corpo, mas isso precisa ser tanto o resultado de um conhecimento de Deus, como a decisão de crescer no conhecimento. Esse é o cerne do que não se pode perder. Não é apenas cantar por cantar. Né? Tem pessoas que elas estão focadas na música. E eu me aborreço quando alguém fala, não gostei da música que cantaram hoje. Né? A vontade de dizer, já fiz isso no passado, e por acaso foi para você que nós cantamos? Nós precisamos entender a importância de nos conectar com Deus. Então, independente do lugar, independente do formato, não me diga você que Paulo e Silas, depois de açoitado, com os pés pendurados no tronco à meia-noite, estavam confortáveis, que estavam sentindo vontade de adorar a Deus. Mas há um anseio, uma conexão de conhecimento, há um anseio de proximidade, que eles simplesmente não conseguem não adorar. Se nós entendemos quem são os verdadeiros adoradores, gente que não está presa a um tempo que já passou, gente que não está presa nem a um formato e nem ao lugar que já passaram, mas que entende Deus é Espírito, pode ser adorado em Espírito, portanto, a qualquer hora, em qualquer lugar. Né? Eu não preciso de um lugar onde Deus está, eu posso atrair Deus em qualquer lugar. Esse entendimento, né, que nos leva a viver em intimidade e comunhão, e não apenas a aparência, vai nos colocar nesse lugar de preencher a busca de Deus por verdadeiros adoradores. E nós vamos descobrir que não é só a busca de Deus que foi preenchida e completa. Nós seremos preenchidos e completados pela presença de Deus de uma maneira extraordinária. Alguns já têm vivido isso numa medida e podem crescer. Alguns talvez ainda não descobriram o que é isso e podem descobrir e andar nesse lugar. Então fico aqui, né, o meu encorajamento e o meu apelo ao seu coração, que nós possamos ser a resposta dessa busca divina de verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos e irmãs. Cada um daqueles que nos acompanha nessa hora, ou mês depois, expostos a uma palavra gravada, eu oro mais uma vez que haja mais do que o entendimento de princípios. Que a Tua palavra comunique mais do que apenas a instrução das mudanças, da adoração ao longo da revelação bíblica e do que podemos ter hoje. Pai, nós oramos que de alguma forma corações sejam despertados, provocados para voltarem-se ao Senhor. Não queremos nos voltar a Ti apenas com um culto de lábios e um coração distante. Nós queremos nos voltar a Ti de todo o nosso coração. Nós queremos Te adorar em ambientes formais de adoração, como o culto presencial ou online, mas nós queremos Te adorar no dia a dia, num culto de santidade, na prática do bem, a maneira como nos conduzimos, que esses sacrifícios espirituais continuamente se desdobrem diante do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Que o Teu Espírito possa despertar o nosso coração para desejar essa intimidade, para desejar esse conhecimento de Deus. Eu oro também que possa haver tanto o entendimento e o reconhecimento, como o arrependimento daqueles que têm vivido um modelo ultrapassado de adoração, formal, preso a um ambiente, a um comportamento, uma adoração fria, sem coração. E que nós possamos não apenas entender que erramos, mas por meio de arrependimento e de novo posicionamento, nos voltarmos para esse lugar, de sermos preenchidos por Ti. Nós queremos viver a plenitude do Teu propósito. Eu oro por aqueles que nessa hora me assistem e ainda não entregaram sua vida a Jesus. Mais do que entender o discurso de Jesus com essa mulher samaritana, talvez eles precisem da atitude que essa mulher teve, que dá o pontapé inicial a tudo, de acreditar no Senhor. De entender não apenas que o Senhor existe, que é Deus, mas aquilo que o Senhor veio fazer por nós, morrendo em nosso lugar, para nos redimir, para o perdão dos nossos pecados. E também o Senhor sinalizou aquela mulher que não estava oferecendo apenas perdão para ela,
O Senhor não estava apenas oferecendo a remoção da culpa, mas ela poderia ser parte desse time de verdadeiros adoradores. Pai, que o nosso coração entenda que mais do que escapar da condenação eterna, nós podemos estar conectados contigo e que essas pessoas sejam atraídas para o pacote completo. Eu oro por aqueles que nesse momento nos acompanham e ao longo do tempo, por diversas razões, se afastaram do Senhor, se desviaram do Senhor. Alguns talvez se distanciaram da igreja, outros permanecem na igreja, mas o culto virou mera formalidade, o coração desconectou. Eu oro que possa ser uma manhã de restauração, uma noite, uma tarde, onde quer que estejam, onde quer, a qualquer momento, eu oro que possam ter um encontro contigo. Que a mão do Senhor venha sobre eles e que esse seja um momento de reconciliação, em nome de Jesus. Sopra o teu fôlego de vida, que eles entendam não apenas o teu chamado, que eles não apenas tenham essa consciência que o Senhor está tentando novamente atraí-los com laços de amor, como diz a tua palavra, mas que diante da percepção do teu chamado haja devida resposta. Eu oro em nome de Jesus, oro por salvação, oro por restauração, e oro que cada um, os que já estavam firmes, os que estão entregando a vida ao Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, que possamos nos levantar como um exército de verdadeiros adoradores, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus.